E nós voltamos agora com o nosso entrevistado, que é o médico Oliver Klein, ele que faz parte da coordenação de assistência à saúde do servidor aqui da UFMT, e nós vamos conversar hoje sobre as doenças do outono. Boa noite, Oliver. Boa noite. Então, justamente sobre isso, o outono, o que essa estação traz para a gente, além das folhas caindo no quintal? Essa é uma estação que ela muda o clima, né? A umidade do ar começa a cair bastante e a gente entra num período em que o ar fica na suspensão no ar, ficam muitos alérgenos, muita poeira, né? Então, ambientes fechados, normalmente, nessa época do ano, começam a apresentar mais elementos que irritam a via respiratória de um modo geral, principalmente rinite, laringite, né, faringite. E essas partículas de suspensão podem ser qualquer coisa, um vírus, um ácaro, aquilo que for leve o suficiente para ficar em suspensão, né? Então, justamente por conta dessa situação climática que os patógenos, os alérgenos ficam em suspensão e acabam atingindo a gente, causando doença ou então alergia, né? No caso de quem tem alergia. Além disso, as pessoas ficam mais juntas, né? Aqui em Cuiabá nem tanto, porque o inverno aqui em Cuiabá é curtinho. Mas, via de regra, em ambientes onde você tem um acúmulo maior de pessoas, essa transmissão, principalmente por vírus, fica até mais evidente, né? Mas qualquer elemento pode ser um fator irritante para quem tem alergia, principalmente, né? Falando um pouquinho mais sobre a alergia, você acha que mesmo questão de temperatura e também de queda brusca de temperatura, como a gente teve na semana passada, na semana retrasada, alguns dias, um dia estava 35, 37 graus e no outro já estava 16, 17, como que o nosso corpo sofre quando tem uma queda tão brusca de temperatura em menos de 24 horas? Essas variações de temperatura, elas, via de regra, estimulam, predispõem aquela pessoa que já tem uma tendência a ter as rinites, só pelo aspecto físico da mudança de temperatura já pode ser um fator de estímulo, né? O frio, o exercício físico, para quem tem asma, por exemplo, são fatores importantes no desencadear de uma crise asmática, por exemplo. Mas a rinite também funciona assim, né? A faringite, a laringite, todos esses processos alérgicos podem ser estimulados por essa variação de temperatura, só por ela. E ainda mais associado a outros fatores, como a gente disse, da umidade do ar, né? E também da aglomeração de pessoas, né? Com certeza, principalmente nas doenças infecciosas. Aí a gente já está falando de doenças causadas por vírus, né? Vários vírus podem causar, se você me permite dizer. Sim. São vírus que produzem desde do resfriado comum, né? Coronavírus, rinovírus, são vírus que a gente diria assim, mais brandos, que produzem aquela rinitezinha mais leve, né, a coriza, a coceira no nariz, mas não dão febre alta via de regra, a pessoa não fica tão prostrada. E tem vírus que são que produzem sintomas mais intensos, como o influenza, por exemplo. Então já produzem a gripe. Nesse caso, a febre é bem mais alta, o quadro é bem mais debilitante, as complicações são mais severas, né? Então a gente tem que fazer essa diferenciação. Entre resfriado e gripe, Entre né? resfriado e gripe. E o que a gente está vendo hoje é o medo, né, da sociedade inteira em relação ao vírus H1N1. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre esse vírus? Então, esse vírus, ele é uma classe de vírus, né? Tem uma família do influenza, é uma família grande, tem vários tipos de HN, né? H1N1, H5N7, tem vários tipos de vírus. Então, essa família de vírus, eles são vírus que migraram para o ser humano, né? Eles são originalmente, eles eram vírus presentes nos animais, né? Como aves e porcos, e migraram para o ser humano. Isso aconteceu lá na Ásia e depois se espalhou por todo o mundo. E hoje esse vírus, ele no ser humano pode desencadear a resposta inflamatória, uma resposta imunológica, que traz complicações, né? Então, até pneumonias, quadros mais severos respiratórios, né, a síndrome de angústia respiratória do adulto, a SARS, que é a complicação mais grave. Como que é essa síndrome? Quais são os sintomas? Bom, a gripe, normalmente ela evolui com febre alta, um quadro predominantemente orofaríngeo, né, nariz escorrendo, garganta doendo, febre alta, muito importante, e uma dor de cabeça importante. Em alguns pacientes, ela também é acompanhada de falta de ar, dor torácica, então já são complicações.
Paciente que apresentar febre alta e quadro gripal tem que já ser logo diferenciado se é um quadro de H1N1 ou um quadro normal de resfriado mesmo. E sendo H1N1, a gente precisa diferenciar se está num processo de complicação respiratória, né, ter que internar, fazer internação hospitalar e tudo mais. Mas o principal é a febre alta, acima de 39 graus, e a dificuldade respiratória. Então, quem está com esses sintomas em casa tem que prestar muito mais atenção em relação a uma gripe comum, né? Em quais são as situações, qual o ponto exato para a gente já correr para o médico e tentar uma medicação no hospital? Depende da sua idade. Se você tiver, a gente chama de nos extremos etários, né? For criança abaixo de 5 anos ou um idoso, depende da condição clínica também, se você tem diabetes, pressão alta, se você tem problema cardíaco, né, se você tem doenças respiratórias autoimunes como asma, bronquites e tudo mais, essas pessoas já são do grupo de risco. Se você é gestante, né, essas pessoas apresentaram febre alta, acima de 39 graus, um quadro respiratório e falta de ar, tem que procurar com a maior brevidade possível. Se você for um adulto saudável, a gente pode aguardar até 48 horas para avaliar, mas sempre prestando atenção, a falta de ar, a dor torácica, são sinais importantíssimos que tem que ser levado para a avaliação de um médico. O mais importante é a gente evitar a transmissão. O que mais transmite a gripe H1N1 é o contato com as mãos e vias aéreas. Então, lavar sempre as mãos, né? Evitar ficar cumprimentando, pegando, isso é um fator de contágio muito grande. Crianças, se você está com gripe, não fique beijando crianças, ou se você está com seu filho doentinho, tem que pôr a máscara, proteger, né? O médico, o serviço de saúde vai orientar com relação a isso. Em relação também a esses grupos que têm maior risco de desenvolver, como que a gente consegue definir o tempo máximo de uma gripe, principalmente se for esse caso de H1N1. Vale ainda aquela máxima de 7 dias? Ou se você ultrapassar esse período, às vezes você já se reinfectou com outro tipo de vírus e fica naquele ciclo vicioso? Sim, na verdade, quando complica, ela complica já em 72 horas, 48, 72 horas já complica. Entendeu? Então a complicação mais grave se dá nessa primeira metade. Então a gente tem que ficar de olho nesses primeiros dias, primeiros 3 dias. Quando passou desses primeiros 3 dias, dificilmente você vai ter uma complicação diretamente vinculada a H1N1. Você pode ter uma complicação por uma sinusite, até uma pneumonia mesmo, mas quadros bacterianos, né? Então já é um quadro também que tem que ser avaliado, reabordado, mas já não é um quadro de síndrome de angústia respiratória do adulto, que é aquele quadro grave, né, vinculado diretamente com o vírus da influenza. O mais importante é a gente prestar atenção na febre, na falta de ar e a dor de cabeça importante. Essa tríade é muito importante a gente procurar. E se você pertencer ao grupo de risco, então, né? E o único modo de a gente se prevenir, além de evitar o contágio, é a vacina. A vacinação. Então, a vacinação que está sendo disponibilizada é a trivalente, que pega 3 tipos H1N1, H3N5, são 3 tipos de HN, né? A tetravalente, que é o que às vezes a gente encontra na rede privada, ela pega um quarto tipo do vírus da influenza, mas esse não é tão prevalente entre nós, então ela não tem tanta relevância, tanta utilidade assim. Então quem estiver no grupo de risco tem que procurar mesmo a vacinação, porque é a única forma da gente realmente estar prevenindo. E se for portador de doença crônica, procure o seu médico para que ele faça o relato disso, para que seja aplicado, né? Caso você não pertença à faixa etária extrema. Então, muito obrigado, Dr. Oliver. A gente volta daqui a pouco com outras informações.